Olá pessoal, eu sou a Águida Lima, eu sou fundadora da empresa Talento RH, estou aqui hoje a convite de Karine Cidade, uma pessoa que eu admiro muito, uma parceira. A gente está sempre atuando em projetos comuns, com foco em carreiras. Estou aqui para dizer para vocês que o fato de você ser diagnosticada com câncer, o impacto desse fato na vida, ele traz uma série de questões muito importantes. Então, comigo foi da seguinte forma, só relatando brevemente para vocês. Eu fui diagnosticada, eu tinha sido convidada para ganhar um prêmio internacional em Portugal, comprei toda a passagem, fiz tudo que eu tinha que fazer, me preparei, me organizei. Quando veio o diagnóstico de uma consulta rotineira, e meu chão sumiu. No meio de um desafio muito grande, a gente estava atendendo uma conta em um projeto muito grande. Quando recebo esse desafio, inclusive dentro desse projeto haviam dois homens, dois executivos que tinham tido câncer, em suas empresas, durante sua jornada de carreira na empresa, e que eu os atendi nesse programa quando levei o susto, aconteceu comigo. Então eu vou dizer para vocês que todo o processo de luto em relação a esse diagnóstico não aconteceu de uma forma tranquila e comum, porque eu neguei a doença de cara, eu fingi que não era comigo, e fiz o processo de cirurgia e de tratamento todo negando a doença. Então somente depois que eu estava fora de risco e perigo, eu estava completamente curada, foi que eu pude realmente refletir sobre o significado dessa doença na minha vida e o impacto que ela teve. Então, no dia a dia, ela não teve um impacto tão nítido, tão profundo, embora a gente fique mais fragilizado, fique mais vulnerável. Eu isolei a equipe de trabalho, isolei tudo e qualquer coisa que pudesse me atrapalhar. Fui lá, fiz a cirurgia, fui lá, fiz o tratamento e lidei dessa forma. Ou seja, ter uma empresa, ser um empresário, envolve também muitos desafios diários, e a gente tem a responsabilidade, o compromisso de fazer com que ela sobreviva, Então, nesse caso, minha atitude de enfrentamento me beneficiou, embora não tenha sido a mais correta, porque eu acho que quando isso acontece é hora de você parar, refletir e se reinventar, se redesenhar, mas ainda estou no processo de ficar cada vez melhor. E o que eu queria dizer para vocês com essa mensagem é o seguinte: o medo é uma emoção básica, e ela pode ter a sua sofisticação quando ela se transforma em coragem, quando ela se transforma na atitude de enfrentamento, Que é algo que eu tenho bem desenvolvido. Eu acho que no meu percurso de carreira, isso foi um fator predominante, Então, apesar do medo, eu ter a postura de enfrentamento. O que tem que fazer, vamos cuidar. E eu quero deixar essa mensagem porque, assim, a gente percebe que tem alguns casos, tem algumas situações onde esse medo nos consome, esse medo nos paralisa, E dizer para vocês que o mercado, ele tem mudado muito, graças a Deus, ele tem amadurecido, ele está em plena fase de transição, onde as carreiras daqui por diante tendem a ser mais autônomas. Então hoje a gente avalia não mais aquele plano de carreira que você entra num programa trainee e sai um diretor. Não, a gente quer avaliar o nível de entrega das pessoas, dos profissionais. Eles estão sendo cada vez mais bem-vindos para suprir necessidades que o mercado tem. Então há espaço, e você precisa entender que, além da sua capacidade técnica, daquilo que você sabe fazer, o que é mais avaliado, o que é mais interessante agora e daqui para frente, é sua capacidade
de entregar de uma determinada maneira. Se você fez um compromisso, cumpra. Se você tem uma novidade, uma inovação, transforme em algo realmente atrativo, né? Se você achou que é o momento de mudar de carreira, de se reconstruir, de se reinventar para outra direção, faça entendendo que você precisa ter um plano muito bem desenvolvido e também com a capacidade de poder transformá-lo se assim for necessário, né? Então hoje a gente tem que prestar atenção que a gente não precisa mais ficar tão preocupado e entrar para um emprego formal. A gente tem opções, a gente tem aí um universo de startups, um universo de pequenos projetos muito ricos, muito interessantes, e que você precisa ter como base de tudo isso, desse plano de carreira, os seus aspectos comportamentais bem cuidados. Então, quero deixar essa mensagem para vocês. Espero ter contribuído e agradeço a todos.